E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar a respeito das figuras de linguagem. Então, após a gente ver toda aquela questão da introdução à literatura, passando ali pelo gênero épico, dramático e lírico, vamos entender alguns recursos que são muito utilizados na literatura, que são as figuras de linguagem. Então, gente, já pega o caderno de vocês, já vai anotando tudo que a gente vai falar, porque vai ter avaliação sobre esse conteúdo, beleza? Vamos lá, gente. Para nós começarmos a falar de figura de linguagem, a gente tem que começar primeiro a entender o sentido que a gente está dando para uma linguagem. É o que a gente vai chamar de conotação e denotação. Vejam só esses exemplos que eu separei. Nós viemos voando para cá. Achei que bateríamos o carro na estrada. Veja, se a pessoa fala isso, esse voando está no sentido real? É aquele sentido que a gente encontra lá no dicionário? Ou não? Os pássaros estavam voando em bando. E esse voando aqui? Vejam, aqui nós temos a utilização de uma palavra em dois contextos diferentes. Em um contexto, o sentido de voando não é exatamente o sentido original dessa palavra. Quando nós falamos nós viemos voando, nós queremos passar a ideia de que nós viemos muito rápido. É óbvio que se eu tivesse vindo voando de fato, beleza, mas não é o caso. Tanto que a pessoa fala que achei que bateríamos o carro na estrada. Veja, esse voando aqui, ele tem um deslocamento do sentido. O sentido original dele não é aplicado aqui, porque ele quer significar que veio tão rápido que é como se tivesse vindo voando, tá? Vejam, isso é um sentido não original. Já aqui, quando eu falo os pássaros estavam voando em bando, esse voando está utilizando o sentido original dessa palavra, o sentido que a gente encontra lá no dicionário, não é mesmo? E é isso, então, que nós vamos chamar de conotação e denotação. A linguagem denotativa é aquela que apresenta o sentido literal das palavras, o sentido real, o sentido lá do dicionário. Essa linguagem ela vai ser utilizada principalmente em textos não literários. Não é que na literatura não vai existir palavras no sentido literal. É óbvio que sim. Porém, né, nos textos não literários é mais comum ter predominância de uma linguagem denotativa. Ok? Então, aqui o exemplo. Os pássaros estavam voando em bando. Eu estou utilizando voando no sentido literal, no sentido real, no sentido mais comum dessa palavra. Já a linguagem conotativa apresenta um sentido figurado. Isso é aquele sentido que vai modificar o significado real da palavra, o significado lá do dicionário, e a gente vai entender esse novo sentido através do contexto, principalmente. Então, se aqui nós estamos falando, nós viemos voando para cá, eu consigo entender que voando não é literal, e sim quer dizer muito rápido. A linguagem conotativa é utilizada principalmente em textos literários. É óbvio que também existe a presença da linguagem conotativa em textos não literários, está bem? Porém, é mais comum aparecer na literatura. Tendo essa diferenciação de linguagem denotativa e linguagem conotativa, vamos entender o que são essas tais figuras de linguagem. Só uma dica, para vocês lembrarem sempre o que é linguagem denotativa e o que é linguagem conotativa, não confundir. Lembre-se que linguagem denotativa tem de dicionário, ok? Então, beleza. Vamos para a próxima, figuras de linguagem. Gente, o que são essas figuras de linguagem, então? As figuras são recursos expressivos que possibilitam a criação de determinados efeitos no discurso, os quais não seriam possíveis com o uso restrito e literal das palavras. Vejam, gente, as figuras de linguagem são recursos, né, da nossa linguagem que nós podemos utilizar para nos expressarmos de outros modos, que não aqueles utilizados só com as palavras no sentido literal. A gente utiliza no nosso dia a dia, nós percebemos também através de músicas, de poemas, né, de outros textos literários. É muito comum nós estarmos em contato com essas figuras de linguagem. E nós vamos entender aqui, né, nesta aula e nas próximas que virão, algumas delas. Divide-se em 4 grandes grupos. Vejam,
Então, as figuras de linguagem, elas vão se manifestar em 4 grupos diferentes. As figuras semânticas vão modificar o significado das palavras, vão trabalhar com o significado das palavras. Nós temos as figuras sintáticas, ou figuras de construção, que são aquelas que modificam a estrutura linguística das frases, né? Elas vão alterar a ordem, elas vão alterar como as palavras estão dispostas numa frase, enfim. Essas são as figuras sintáticas. Figuras de pensamento expressam-se através da combinação de ideias e pensamentos. E figuras sonoras são constituídas a partir dos sons das palavras, tá? Vejam, nós já vamos ver aqui um exemplo de cada uma, mas já quero avisar a vocês, nós não vamos ver todas as figuras de linguagem. São mais de 30, né? Autores colocam aí 35 figuras de linguagem e não vejo a necessidade de nós vermos uma a uma. O importante é nós entendermos a manifestação delas e conhecer as principais figuras de linguagem, que é o que nós vamos fazer. Selecionei algumas das principais para vocês entenderem e passarem a compreender elas dentro dos textos. Vamos dar uma olhada nos exemplos, então. Figuras semânticas. Como eu falei, elas alteram o sentido, o significado das palavras. Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido por seu carinho, para sentir aquele gosto que você tem na maçã do rosto, que você tem na maçã do rosto. Vejam só, aqui, quando eu falo maçã do rosto, eu não estou falando que existe uma maçã de verdade no rosto da pessoa. Esse recurso é o que a gente chama, essa figura, na verdade, é o que a gente chama de catacrese. É quando nós vamos utilizar a gente cria um nome para algo que não é nomeável. Por exemplo, maçã do rosto é justamente isso. É você se referir a essa região do rosto que, em algum momento, as pessoas começaram a associar com a forma de uma maçã e aí ficou esse nome. O mesmo acontece quando a gente fala pé da mesa. A mesa não tem um pé de fato. Porém, como não existia um nome para especificar aquilo, as pessoas emprestaram este nome e incluíram na mesa. É a mesma coisa que falar embarcar no avião. O nome embarcar, esse verbo, ele se refere originalmente a embarcar numa embarcação, né? Num navio, num barco. No avião não tinha um verbo para falar, né? Como ficaria? Aviãozar? Não sei. Como não existia esse verbo, eles pegam emprestado um verbo que consegue dar um sentido para aquilo lá. Então, estas são as figuras semânticas, trabalham com sentidos. Nesse caso, vimos a catacrese, que é uma figura de linguagem que faz parte das figuras semânticas. Um exemplo aqui de figura sintática. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançada, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Olhar para trás, de Vinícius de Moraes. Vejam, aqui nós vamos ter essa repetição do E. Olha só. E, 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 E. É um recurso linguístico, não, é um recurso expressivo ou estilístico que os autores muitas vezes utilizam para criar ritmo, para dar uma cadência para o seu texto, para evidenciar algo, depende muito da situação. Então, neste caso, nós temos a utilização de uma figura chamada polissíndeto, que é quando nós fazemos a repetição desses conectivos para dar um efeito de sentido diferente para o nosso texto. Vejam, isso é uma figura sintática. Eu trabalho com a estrutura do texto, a estrutura linguística. Nesse caso, eu trabalho com a estrutura fazendo a repetição das conjunções, que não seria o caso, né, num texto formal, digamos assim, ou um texto não literário. Mas, nesse caso, ele utiliza para dar um efeito de sentido diferente para o seu texto. Beleza? Vamos para a próxima figura de pensamento. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Aqui retirado de Ocidentais do Machado de Assis. Vejam só, figuras de pensamento vão trabalhar com ideias.
né, a união, ao conjunto de ideias. Nesse caso aqui nós temos uma gradação. É quando a gente utiliza ideias que vão passando o sentido de algo que está crescendo ou que está diminuindo. Nesse caso está crescendo, ó, mais 10, aí cresce para mais 100, cresce para mais 1000, cresce para mais 1 bilhão. Vejam que este exemplo aqui tem esse crescimento, mas ele pode decrescer também. Mas esse efeito chamado de gradação é uma figura de pensamento, porque eu vou utilizar aí conceitos que vão se associando. Nós vamos ver aí duas figuras de pensamento, se eu não me engano. E por fim, as figuras sonoras. Vou trabalhar com o som das palavras. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. O relógio de Vinícius de Moraes. Vejam, aqui ele reproduz o som do relógio através dessas palavras. Tic-tac. Isso a gente vai chamar de onomatopeia. É quando nós reproduzimos em palavras o som de alguma coisa. Então nós temos aqui uma figura sonora. Um exemplo aqui para vocês, beleza? Então, por hoje é só isso. Na próxima aula a gente já vai começar a ver algumas figuras de linguagem para vocês entenderem como que funcionam nos textos e como vocês fazem para identificá-las. Conteúdo bastante importante que vai cair em vestibular, vai cair em Enem, mas muito mais do que isso. Você dominando as principais figuras de linguagem, você tem mais recursos para se expressar. Por isso que é tão importante conhecê-las. Beleza? Então, na próxima aula, nós começaremos a falar de algumas figuras semânticas e aí, depois, nas demais, nós vamos entendendo algumas outras. Então, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau!